E aí, tudo bom? Eu sou a Ana e esse é o Puxa uma Cadeira e Bora Conversar. Tudo bom com vocês? Esse é mais um episódio dessa jornada em áudio. Aqui a gente fala de tudo, da forma leve e descontraída que vocês estão acostumados e adoram. E hoje a gente vai falar sobre proteção, que é uma parte importante do planejamento financeiro e que muita gente não fala. A ideia é, claro, fazer esse bate-papo com vocês, mas para me ajudar nessa viajada, eu conto com ele, que vocês já conhecem. Ele é um dos responsáveis pela criação desse podcast e cofundador da Duo, o Gustavo Dias. E aí, Gu, tudo bem? Oi, Ana. Oi, gente. Esse assunto é super importante mesmo. Vou gostar bastante desse bate-papo que a gente vai fazer. Boa! Então, devidamente apresentados, bora conversar. O assunto hoje é proteção pessoal e material. E assim, um assunto, como a gente falou, importantíssimo, porque muita gente acha que é só ter saldo positivo no mês a mês, está investindo para os objetivos, então pronto, então eu tô bem, minhas finanças estão 100%, não tem nada a melhorar. E, gente, não é bem assim. Tem uma parte muito importante do planejamento que pode ser que você esteja deixando de lado, pecando, e que pode colocar tudo a perder, né, Gu? Exato. Isso é uma parte fundamental do planejamento, porque a gente nunca sabe quando os imprevistos podem acontecer, né? É aquele famoso e se da vida, né, que o comercial do Bradesco tornou famoso. Eu acho que isso que é o legal do planejamento, olhar os lados positivos e os lados negativos dessa caminhada para o sucesso financeiro. Uma caminhada, inclusive, de longo prazo, né? Como a gente estava conversando antes de começar a gravar. Então, você consegue garantir que em 20, 30, 40 anos não vai acontecer nada de imprevisto e que pode te prejudicar depois? Óbvio que você não consegue garantir. Então, você precisa estar preparado para isso, né? Pelo menos trazer aquela sensação, né, de segurança, a sensação de que, beleza, se acontecer, eu tô aqui precavido. Acho que essa é o grande sinônimo de proteção. Segurança, tranquilidade, paz de espírito. Perfeito. E como a gente falou, existem dois tipos de proteção. A gente tem proteção pessoal, onde a gente olha para nós, né, como indivíduos, para nossa integridade física, saúde. E a gente tem a proteção material, onde a gente olha para o nosso patrimônio, para os nossos bens. E a gente precisa olhar para as duas. As duas são igualmente importantes e as duas podem interferir no sucesso do planejamento lá na frente, né? Com certeza. E tem formas de você se ajustar, né, nessas proteções. A gente acabou separando aqui no nosso bate-papo proteção que você faz montando uma reserva, deixando um valor separado para tanto pessoal quanto material, ou tendo um produto já específico que você contrata, né, seja seguros, plano de saúde, depois a gente vai entrar mais nesse assunto, e que no geral acaba sendo uma solução barata e sempre muito mais rápida, né? Num seguro, sei lá, de carro, até você juntar o valor do carro, demora um tempinho. Se já tiver o seguro, se acontecer um sinistro, né, bateu, deu problema, você já aciona o produto e tá tranquilo. Então a facilidade do produto acaba ajudando a ser melhor no planejamento. Exato. E hoje em dia a gente está vendo até uma flexibilização desses produtos, né? A gente está vendo seguros personalizados, tem o Use, que é aquele seguro novo da Caixa, também que você pode personalizar, fazer do seu jeito. Tem produtos que você pode resgatar uma parte do dinheiro que você está colocando, que uma parte do dinheiro que você coloca é investido, vai para um fundo de investimentos. O mercado está trazendo cada vez mais novidades, porque eu acho que isso é uma tendência muito da atualidade, né? As pessoas não querem mais uma coisa genérica, banal, que não dá para ela novas possibilidades. As pessoas querem algo que atenda exatamente às necessidades delas. E as empresas estão tendo aí que se virar nos 30, correr atrás, inventar novas soluções, até para a geração mais nova e tudo mais.
Sim, é uma geração que pede esse tipo de personalização, né? A gente está cada vez mais numa era de, não é serviços, mas sim de compartilhar, de sensações, experimentações do que posse, né? Então, os seguros eles vão caminhando para esse lado também. A Yuzi bateu muito, né, na tecla dessa linguagem jovial, essa linguagem de faça aquilo que só que você precisa, traz um peso de responsabilidade, né, porque a pessoa precisa ter essa informação do que ela precisa, mas isso é bom porque você consome de forma integral. Então, eu sigo, por exemplo, no Instagram, o @revistapolicy, que fala dessa novidade do mercado, e isso eu achei muito legal, eles estão muito atentos. Teve uma reportagem recente, por exemplo, falando do Pix, né, como eles poderiam revolucionar o mercado tanto de seguros quanto de outros produtos também, que eu achei legal. Então, é um mercado com olho vivo. Exatamente. É uma coisa que a gente vai ver cada vez mais, né? Então, é importante ficar atento, é importante saber quais são as novidades, até para você poder fazer escolhas melhores. Porque muitas vezes a gente fica naquilo que é o mais comum, naquilo que é o mais conhecido, e tem até coisa melhor por aí, a gente nem sabe. E, inclusive, o lugar onde a gente vai encontrar esses investimentos, esses produtos, faz total diferença, né, Gu? E às vezes a gente vai no automático de ir no bancão, né? E na verdade existem dois universos aí, os dos bancos e das seguradoras. O serviço de previdência, seguro de vida, sempre são comercializados pela seguradora. Então você pode ver na pólice que você contratou de repente, ou se você está avaliando o produto, nunca é do banco. É sempre o banco que tem a seguradora. Então Bradesco Seguros, Itaú Vida Previdência. Então, isso torna, inclusive, as opções dos bancos, muitas vezes, mais caras. Então, o nosso olhar tem que ser para as seguradoras. E tem muitas seguradoras muito boas no mercado. Tem a própria Porto, que é gigante, né, e traz um serviço sensacional. Sul América ali também brigando lado a lado com a própria Porto. Tem algumas empresas de fora, por exemplo, a Mafre, que é espanhola, a Zurich, que também traz bastante opção legal. E Catu também vem trazendo opções interessantes. Então, ter esse olhar para as seguradoras com mais carinho vai te proporcionar ter mais economia, mais serviço personalizado. Então, você sai daquele caminho comum e para o caminho das empresas específicas. Então, normalmente acaba te atendendo até melhor, trazendo soluções mais personalizadas, profissionais que estão estudando aquilo ali de uma forma muito mais próxima para ser esse produto ideal e não só tenho por ter, né? Tenho porque era obrigado a ter ou porque me convenceram a ter e eu nem sei o porquê que existe. Você sai desse ponto comum, sai desse lado automático e faz vendo de fato a necessidade, que é o caminho, né? O que é o certo. Exato, isso que você falou é importantíssimo, inclusive. Muita gente já tem seguros, seja um seguro de vida, seja um seguro de um celular, seja qualquer coisa. E a pessoa, às vezes, fez porque o gerente do banco deu uma empurrada. Ah, me ajuda aqui, faz para mim. Ou a pessoa nem sabe quanto que é a cobertura. A pessoa não tem noção de nada, paga ali um valor que está embutido na conta dela, no débito automático, e ela nem vê. E esse dinheiro está sendo jogado no lixo, porque você precisa ter esses produtos, ter essas soluções, porque elas fazem parte de uma estratégia, porque elas realmente fazem sentido para o seu planejamento, ter sabendo o que você precisa ter, como você falou agora. A gente está falando aqui de tudo isso porque a gente sabe que é importante, mas você precisa ver essa importância também, porque senão não faz sentido você ter, né? Se você não sabe por que é importante, então agora a gente vai falar a fundo para você falar, nossa, é verdade, nunca tinha olhado por esse lado. Quero contratar um também. Lembrando que a gente não quer vender produto para ninguém, viu? A Du nem vende produto, então a gente tá quer falando vender aqui... o conceito, né? Exatamente, a gente está falando porque é importante, porque a gente também faz no nosso planejamento e como somos pessoas que querem ajudar, obviamente, vamos falar para você poder fazer no seu também, de nada. Boa. Então
primeira coisa que a gente tem que falar sobre essa parte de proteção, não tem jeito, né? Tem que ser sobre a reserva de emergência, porque é aquela primeira coisa para os imprevistos do dia a dia. Seja saúde ou seja bem material, tem que ser a construção mais importante aí, justamente porque é o primeiro acesso a algum imprevisto, que nem você comentou, quebrou alguma coisa, usou, e depois obviamente repõe, foi mandado embora, é fundamental. E aí a preocupação depois vai ser em criar o tamanho dessa reserva personalizado ao teu salário, né? Porque tem trabalhos, profissões mais estáveis e tem trabalhos, profissões que é uma loucura, que não sabe quanto que entra direito e varia um mês mais, um mês menos, um mês zero. Então precisa ter uma reserva personalizada também. A gente vai bater muito nessa tecla da personalização, de ter aquilo de forma integral. Então a gente pode pensar assim, um profissional do setor público, por exemplo, que tem uma estabilidade absurda, quase que não pode ser mandado embora, né? Essa pessoa não precisa de uma reserva tão grande, a não ser, claro, pensando em imprevisto, em alguma coisa que quebre em casa. Então essa pessoa a gente acaba colocando uma reserva de 2 a 3 vezes o salário dela. Já o CLT, por exemplo, também tem uma estabilidade média, vamos dizer assim, né, Ana? Aí a gente coloca 4 a 6 vezes o salário, porque se acontecer alguma coisa, além de ter o seguro-desemprego, ela consegue manter as contas pagas por 4 a 6 meses o valor que ela tem. E por último, tem a galera que é autônoma, ou às vezes a gente pode colocar dentro desse pacote de autônomo um vendedor que trabalha com comissão. Aí o salário oscila mais, 6 meses é interessante, 12 meses é interessante. A pandemia jogou a gente aí numa condição de ter um olhar específico para isso, né? Porque muita gente, além de ter perdido o emprego, também teve o salário reduzido. Então, se você tem esse tipo de cenário e você tem uma reserva, você mantém as contas pagas por um período que você julga ser importante, sem sofrer, né? Sem se recorrer ao empréstimo, sem se recorrer a uma dívida. Então, por isso que é importante. Pensa aí você ouvindo a gente. Como que funciona o teu salário, o teu mercado? Ele oscila muito, varia muito, é tranquilo. Então, você acaba trabalhando entre 4, 6, é o que a gente acaba mais aconselhando para a galera ter lá guardadinha como reserva. Ou colchão, o pessoal chama de nomes diferentes, inclusive. É legal falar que muita gente comenta também da possibilidade de você fazer esses cálculos não pelo salário, mas pelo seu custo de vida. Então, às vezes, eu não quero guardar 6 salários meus, porque eu ganho 5 mil, mas eu só gasto 3 mil por mês. Então, beleza, se você quiser guardar 4 a 6 vezes esses 3 mil reais, beleza. Mas é interessante também você pensar no salário, porque você olhando para o seu custo de vida sem investimentos, lógico que para a gente que trabalha com planejamento, os investimentos entram dentro dessa conta. Mas para muita gente eles meio que estão fora, né? Então, eu tenho meu custo de 3 mil e o que sobrar eu invisto. Você tem que pensar nisso também, que se acontecer um imprevisto, lógico que se precisar você para, mas o ideal é que você não pare de investir, é que você consiga manter os seus investimentos e o seu planejamento, porque senão você vai comprometer aquilo que você planejou até para o longo prazo, né? Então você tem que continuar pagando a sua previdência, você tem que continuar com seus investimentos de médio prazo, mesmo diante de imprevistos. Então, pensar nesse valor do salário, da receita, é bem legal justamente por conta disso. E é uma dúvida comum, inclusive, né? Das pessoas, eu guardo a reserva baseado no quê, né? No salário ou no custo. E aí você pode olhar também como uma evolução, né? O custo, ele é menor, deveria ser menor que o seu salário. Então, ele também é mais fácil de construir. E esse crescimento também é legal de olhar, né? Como desenvolver a reserva, como pensar nela no curto, médio e longo prazo, né? Exato, porque a gente sabe, né? Não vou piscar e amanhã eu vou ter 10 mil reais na minha conta. Não é assim, gente. Não é The Sims, né? Fez 18 anos, o dinheiro cai na conta. Exato. Ou digita lá, Motherload, plim! Só quem jogou muito The Sims sabe desse código entendeu o que eu acabei de falar. Não é desse jeito, né? É uma coisa que vai sendo construída aos poucos. Então, primeiro você fala, vou juntar para os primeiros meses de reserva. Aí você acumula 6 meses de reserva.
Daí ficou um tempo com os 6 meses, que é aquele mínimo ideal, começa a acumular para ter 12 meses de reserva. Já tem 12 meses de reserva, começa a acumular uma reserva até maior, que extrapola um pouco até da reserva de emergência e começa a permitir que você entre na renda passiva, né? Acumula para ter 5 anos de salário e vai indo aos pouquinhos. Então, é uma coisa que tem que ser gradativa, mas você não pode parar, estacionar, falar, beleza, acumulei 2 meses de salário, eu tenho reserva. Não, calma aí. Constrói um pouco mais isso, né? Engorda um pouquinho mais esse colchão. Ao invés de você ter um colchão fininho, tenha um colchão box. Boa. E esse crescimento dá esse colchão, né? Dá essa base para que, se caso aconteça alguma coisa, você não saque dos investimentos que você está colocando que vão oscilar. Então, por exemplo, na distribuição dos investimentos, começou a colocar ali nos mais tranquilos, nos renda fixa, nos que não oscilam, você também vai colocar nos que oscilam, numa inflação, no multimercado, ações, fundo imobiliário, etc, etc. Então, na hora que dá o problema, você não mexe nos que estão oscilando, só os que estão na reserva. Então, por isso que também é legal esse crescimento sempre estar no radar. Exato. E isso que você falou é importante, né? Dessa distribuição da reserva de emergência. Porque muita gente pensa, vou colocar a minha reserva de emergência inteira num lugar só e é isso. E não, gente, não é assim. Até a reserva a gente tem uma estratégia, né? Inclusive, recentemente, principalmente no começo do ano, antes da pandemia rolar, a galera descobriu os fundos imobiliários, que os dividendos pagam acima da Selic, e estava enlouquecida em deixar a reserva exclusivamente em fundo imobiliário. Galera, a reserva de emergência ela tem que atender basicamente 2 quesitos importantíssimos: liquidez e segurança. O que eu quero dizer com isso? Você tem que ter um lugar que você possa mexer a qualquer momento. A gente não sabe quando que vai acontecer um imprevisto. Então não adianta você dar uma olhada hoje na NuConta da vida, por exemplo, e ver, tem um CDBs ou um RDB que trava por 6 meses só, 1 ano. Não, tua reserva de emergência, principalmente a maior parte dela, ou que vai te trazer essa liberdade, tem que estar na mão, você tem que poder resgatar a qualquer momento. E o outro ponto importante, que é a segurança, eu quero dizer no sentido de oscilação mesmo, né? Imagina que você coloque em fundo imobiliário, e aí tá rolando subscrição, e esse fundo vai cair, porque uma galera vai vender. Imagina, acontece uma emergência, tem que sacar do fundo imobiliário. Além de você ter que pagar DARF, além de você às vezes estar em prejuízo, tem menos dinheiro lá dentro. Ficou com dúvida nessas siglas? Vou gravar um vídeo para você, ou um podcast. Assim, de preferência que coloque em um lugar que não oscila. Por isso que aí a gente dá margem, por exemplo, para falar bem da poupança. Ela não rende, e nem é uma prioridade rentabilidade, mas a poupança atende o quesito liquidez e segurança. Você não vai ver a poupança caindo e você pode mexer nela a qualquer momento. Isso significa que você vai deixar toda a reserva na poupança? Não, às vezes uma pequena parte, às vezes um salário, um custo, meio salário, tá? Depende muito de como que você usa esse dinheiro, às vezes precisa de um pouquinho mais porque oscila mais, então deixa um pouquinho mais na poupança. Mas aí você evolui, aí beleza, pode ir em CDB com liquidez diária, Tesouro, Selic, importante frisar que é o Selic, fundos de renda fixa que não sejam de crédito privado, porque na pandemia eles deram uma oscilada negativa, mas outros fundos de renda fixa simples, renda fixa ativo, pegar uma partezinha legal para puxar um pouquinho a rentabilidade. Então, é importante conhecer, olhar para distribuir. Não vai colocar a tua reserva em coisas que vão oscilar. Ou, beleza, vai colocar uma parte da reserva, mas, sei lá, os 6 meses que você tem nesse lugar aqui mais que não oscila, os outros 6 meses que você já tem, que você já construiu, aí pode, beleza, oscilar um pouquinho, aí eu digo beliscar uma inflaçãozinha, nada de riscos, galera. Por isso que é legal a gente falar desse jeito tão aberto, a gente ter esse espaço para discutir sobre isso, porque a gente fala tudo, né? Sem puxar a sardinha para nenhum lado, sem preconceito, sem julgamento, ao mesmo tempo que a gente já falou em podcasts antigamente, tipo, gente, poupança não dá, porque rende muito pouco, é um investimento que não é um investimento que você vai colocar toda a sua grana ali. A gente também sabe reconhecer o valor da poupança, que é legal para você criar o hábito de juntar, e nesses momentos, putz, de onde mais você vai tirar dinheiro se você precisar num domingo à noite? É da poupança. Então, tem que deixar pelo menos alguma graninha ali, tem que ter alguma coisa fácil no CDB, no conta, como o Gustavo falou,
porque precisa, a gente não sabe o que vai acontecer, imprevistos acontecem e a gente não quer ficar desesperado atrás de dinheiro para isso, né? Vale a pena frisar assim, né? Quando que usa a poupança e quem seriam as correlações com a poupança? O tesouro para você investir, que é um investimento base, né? O Selic, hoje a cota dele está em 106, um pouquinho mais, R$ 106. Ou seja, se você não consegue fazer um investimento de R$ 106, beleza, começa numa poupança, porque a poupança qualquer um centavo aceita. Então, às vezes, você acumula 2 meses na poupança, joga para o tesouro. Então, tem como trabalhar desse jeito e a poupança vai ter esse papel aí. Correlacionado à poupança, que você consegue mexer de forma imediata, é investimento em banco digital, né, que está pegando, normalmente, 100% do CDI. Então, a própria Nuconta, que é o RDB 100%, ele é uma correlação da poupança, porque a Nuconta você consegue mexer a qualquer momento. O CDB do Banco Inter, 100%, você pode mexer a qualquer momento. Um CDB do C6, né, outro banco digital que vem crescendo, também é legal, 100% ou um pouquinho mais. Eu vi que tinha algumas opções um pouquinho mais e liquidez diária também. Então a poupança é só um exemplo, mas você pode de repente substituir a poupança que não rende nada e normalmente precisa esperar 30 dias para cair o rendimento por essas opções de banco digital que você tem na mão a qualquer momento. O tesouro, ele tem que ser um olhar em segundo instante, porque você só consegue mexer no tesouro em dias úteis. Então, por exemplo, vai sacar na sexta, ele só vai cair na segunda-feira. E se segunda-feira for feriado, só cai na terça. Então, às vezes é melhor abrir mão de rentabilidade para ter alguma coisa ali na mão, porque se você precisar, não tem esse tempo, né? E inclusive, quando que foi? Uns 2 meses atrás, um cliente meu precisou. E eu falei para ele, ó, tá vendo? Por isso que é importante ter opções à mão. Senão, seria um Deus nos acuda, e deu tudo certo. É isso que é legal, o planejamento não é só matemática, não é só rentabilidade, né? Não é só escolha por investimento. Ele vai caminhando por esses outros lados também que são importantes, né? Conforto, poupança todo mundo conhece, enfim, tem vários outros pontos aí que são importantes. Exato, e a gente tem que olhar para tudo isso, né? Por isso também que é tão legal quando você tem um profissional te ajudando, porque às vezes a gente sozinho não vai pensar em todas essas variáveis, em todas essas diferenças. Agora, alguém que tem experiência, que está há anos vendo isso, aí vai pensar em tudo bonitinho, não vai deixar nada escapar, né? Aproveitando para colocar um jabá aqui. Exato, eu ia falar isso. Já que você levantou a bola, você quer conversar, quer ter um especialista ao seu lado, mande mensagem agora mesmo para os nossos especialistas 0800. Mentira. Só manda um oi no Instagram, no WhatsApp, em todas as nossas redes. Vem bater um papo com a gente, entender como é que funciona o nosso serviço de planejamento financeiro pessoal, que, olha, não é por nada não, mas vale muito a pena. Boa. Bom, vamos para proteção material, então, que é aquele seguro importante para a gente não perder o que a gente conquistou, né? Porque às vezes a gente demora tanto para comprar as coisas, para poder conquistar mesmo, formar um patrimônio, e aí chega um imprevisto e já era. É de doer o coração, né? Então a gente precisa olhar para isso também, né, Gu? E tem vários tipos de seguro de proteção material, né? O que a gente quer dizer com proteção material? É o seguro da casa, ou uma reserva, né? Vamos colocar aqui essas possibilidades, né? É o seguro do carro, e o que normalmente esses são os dois que as pessoas mais lembram, né? Imóvel e auto, carro, moto, por aí vai. Mas também tem equipamento, celular, notebook, vários outros equipamentos que você usa, que às vezes você investiu caro, e é interessante fazer esse tipo de proteção. Fora os maquinários, né? Muita indústria faz proteção de maquinário, dentista para as cadeiras, porque é caro. Então, tudo aquilo que o mercado oferece é possível e você não pode perder dinheiro no que conquistou, faça um tipo de proteção. E aí, acho que até cabe um exemplo pessoal. Eu trabalho com celular, trabalho com note e fiz uma proteção para o celular justamente para isso. Inclusive, eu fiz antes de viajar. Foi justamente nessa intenção de, vou viajar para um lugar que eu não conheço, vou fazer uma proteção para ficar tranquilo, passear, se eu ver os nóia vindo para cima, só abre os braços e leva, não leva a dignidade porque a gente também é limpinho.
mas não tem aquele medo, né, de às vezes ter uma reação que a gente vê que é comum o pessoal às vezes tendo e, putz, imagina, você olha pro seu celular que você acabou de comprar, né, lutou ali para ter o negócio, vem alguém e leva na mão grande, e às vezes você vai para cima. Muitas vezes nessa você perde não só o equipamento, perde a vida. Então, é importante esses negócios, é importante ter esse tipo de sensação. Meu, tô tranquilo, tô livre, tô leve, tô solto, porque fiz uma proteção aqui que vai me trazer essa tranquilidade, né? Boa. E acho que você tocou num ponto que é o que muita gente se questiona, né? Será que eles são realmente necessários? Será que não é jogar dinheiro pela janela? Porque essa é a lógica de um seguro, né? Você tá pagando e você espera não ter que usar. Você tá pagando pro e se, né? Tem duas coisas que você precisa olhar. Então, uma é o que o Gustavo falou. Às vezes é uma coisa que te traz dinheiro, né? Se torna quase que um ativo. Ah, você trabalha com carro, como Uber. Putz, precisa ter um seguro. Você tá na rua 8, 10 horas por dia. Você tá passando por lugares que sabe-se lá pra onde que você vai parar. É importante. Você tem o celular, que nem o Gustavo falou, que você trabalha com isso. O computador, trabalha com isso. Vai toda hora com ele na mochila. Pega metrô, são coisas que você precisa pensar, putz, então de repente vale a pena sim. Agora, se eu pensar que eu tenho um carro, por exemplo, que é mega antigo, às vezes nem vale a pena você pagar um seguro, porque o valor que você paga no seguro, você daria entrada num carro novo. Então tem muito esse questionamento, essa coisa que você tem que colocar na balança. Pensar se você realmente usa essas coisas, se te custaria muito dinheiro perder, danificar, ou se o valor do seguro não paga, né? O próprio equipamento, às vezes você pode pensar, sei lá, meu computador em casa não sai de casa, então não vou fazer um seguro para ele. Exato. Aí, de repente, eu faço um seguro do meu imóvel que cubra algum equipamento, né? Porque também tem que olhar esses detalhes importantes. E muitas vezes é uma escalada. Às vezes você fala, putz, Gustavo, eu não tenho dinheiro para fazer um seguro do meu carro, né? Que às vezes é caro, dependendo do carro, enfim. Então evolui, né? Vai numa escalada, faz uma trava, faz um alarme, tem aqueles trava que trava o volante com pedal, que eu não manjo nada de carro, acho que eu já falei em outros episódios aqui. Então você pode fazer uma escalada, faz uma cobertura modular que você tira algumas coisas, abre mão. Eu acho que isso que é legal, né? Saber que existe o produto, entender o conceito e a necessidade e ir fazendo o que cabe no bolso também, né? Exato. E tem 1000 coisas a se considerar quando você contrata esse tipo de produto, né? Não é só pensar também, preço cabe no meu bolso, beleza, vou contratar. Não, tem 1000 coisas a se olhar. Quando a gente falou do personalizado, acho que isso bate muito esse papo, né? E esse olhar. Então, qual é a franquia que você vai contratar? Qual é o valor do carro? Se cobre batida de terceiro? O imóvel, qual é o valor que ele vai trazer de serviços? Então tem esses detalhes, né? Que tipo de coisa eu vou colocar dentro do meu seguro de imóvel? Eu tenho uma bike em casa que é de alumínio, é cara. Então vou colocar ali uma cobertura para equipamentos. Eu tenho um escritório em casa. Então tudo isso você consegue personalizar, tanto para casa, carro, equipamentos. Então isso que é legal, bater um papo com um especialista e ver a tua necessidade nessas variáveis, porque tem que ser aquilo que você usa mesmo. Até o seguro de casa, né? Se você mora em casa, talvez você esteja mais sujeito a alguns tipos de sinistro do que se você morar em apartamento, por exemplo. Se você mora em apartamento, probabilidade de pegar fogo, de ter algum acidente, talvez não seja tão grande. Enfim, são coisas que você tem que, de novo, colocar na balança para chegar em um produto que realmente atenda às suas necessidades, né? E uma coisa que muita gente pensa também é, beleza, vou contratar, contratei. E aí, eu pago à vista, pago parcelado, como é que eu faço? E aí vem o nosso famoso, já conhecido, depende. Você tem esse dinheiro guardado? É um dinheiro que você vai ter que tirar de um investimento? Ou não, ele cabe ali no seu mês a mês, à vista, tranquilo, sem você precisar deixar de investir, sem você precisar se apertar todo. Se você tem esse dinheiro, então paga à vista, se livra logo disso. Agora, não dá. Beleza, paga parcelado, não tem problema nenhum. O importante é a parcela caber no seu orçamento e, claro, você tá preparado para isso. Gente, a gente falou em muitos episódios.
Tem certos gastos que acontecem todos os anos e a gente sabe que eles vão acontecer. Então, por que não se preparar para isso? Você sabe que você vai ter que pagar o seguro do carro normalmente lá ali no começo do ano, nos primeiros meses. Então, já junta um dinheiro, pega o seu 13º, já se planeje, para não chegar nesse momento e você falar, ai meu Deus, vem um puta gasto gigante que eu não sei de onde eu vou tirar dinheiro para isso. Já se preparem para isso e, claro, façam a escolha que mais convém, né? A regra de ouro no planejamento sempre vai ser, nunca descapitalize, né, ou evite ao máximo, e nunca assuma as parcelas que vai te enforcar. Então, se você tem esses dois conceitos muito claros na cabeça, o à vista ou parcelado, você mesmo pode ter essa resposta e vai fazer todas essas avaliações, além do que a Ana já falou do planejar, que faz todo o sentido, né? E nessa hora de escolher, você pode até colocar na balança entre as empresas não só essas facilidades de pagamento, à vista, parcelado, desconto, sem juros, etc e tal, os complementos, né, os serviços que vêm também. Então, muito seguro de imóvel tem serviço de elétrica, hidráulica, às vezes para trocar alguma coisa ou avaliar chaveiro. Então tem muita coisa que também traz aí um diferencial na hora de você escolher. Uma que é super famosa nesse quesito, além desses pontos, é a Porto Seguro, né? O famoso Clube Porto. Outras seguradoras também têm, por exemplo, a Mafra eu sei que tem, mas acho que a Porto escancara isso e tem essas vantagens. Então tem desconto em parceiros, facilidades para comprar ingresso, tem o próprio sorteio para ganhar um Turu a mais. Então é bem legal, porque aí você consegue não só ter esse produto que a ideia é não usar, né, de preferência, e você acaba consumindo por outro lado. Então, beleza, já que eu não vou usar, porque quer dizer que eu tô com o meu bem saudável, entre aspas, aqui, eu tenho um compensador, que são esses descontos em outras coisas. Então é uma forma de você também equilibrar. Eu tô pagando, mas não tô usando. Não, mas peraí, eu posso usar os descontos das coisas que eu vou comprar. Exato. É aquele tipo de coisa que você paga, mas você ganha alguns benefícios também por estar pagando, né? E isso é importante, porque muita gente esquece que tem isso. A pessoa esquece que tem esses descontos, esquece que tem esses serviços à disposição. E aí, às vezes, acontece uma oportunidade que você poderia ter usado e você nem usou. Você gastou dinheiro que não precisava. Então, também saiba o que você está contratando, né? Porque muitas vezes tem vantagens que você nem usa porque você não sabe que existem. Pois é. Tem que ficar com o olho atento em tudo sempre. Por isso que a gente coloca o óculos no nosso logo, para olhar tudo, enxergar melhor. Por isso que eu uso óculos já, que eu visto a camisa da empresa, né? Vou comprar um óculos de vidro só para também fazer assim. Agora vamos falar de proteção pessoal. E essa é o que todo mundo tem abuso. Já falo porque é o que a gente ouve. A gente conhece as pessoas, né, Gu? A gente conversa com muita gente. Não adianta querer enganar. Todo mundo tem um preconceito com o seguro de vida. Ah, não adianta fazer, jogar dinheiro no lixo. Pra que isso? Você paga, e aí? Vamos falar disso aqui agora, desmistificar tudo isso. E no final vocês vão ver que tem caso que faz sentido sim. Esse preconceito ele não é à toa, né? Claro, o que acontece muitas vezes são os sentimentos e que são verdadeiros. Então, se a gente pegar aqui, o que as pessoas normalmente olham para o seguro? Eu vou pagar e não vou usar, graças a Deus. E essa é uma sensação ruim, né? De jogar dinheiro fora, uma coisa que você está pagando e você não está usando. De novo, tem que pensar nos e se, mas é uma verdade. Outra coisa que as pessoas acabam pensando, eu paguei, eu vou morrer e esse dinheiro vai ficar para alguém que não sou eu, não vou usar esse dinheiro, né? Então isso também faz ela falar, não, morreu em terra, deixa minhas dívidas aí pro povo. Essa sensação faz as pessoas não quererem fazer o seguro. E um outro ponto que é muito verdadeiro é que ela não sabe quantificar a vida dela. Quando a gente fala isso, fazendo um comparativo com o material, ela sabe quanto custa um carro, ela sabe quanto custa uma casa. O meu carro custa 50 mil, vou fazer uma cobertura de 50 mil. Minha casa custa 500 mil, vou fazer uma cobertura de 500 mil. Mas quanto que eu valho, né? Quanto que minha vida vale? Eu sei que vale muito, sou uma pessoa especial aqui nesse mundo. Eu tava pensando isso, eu quase coloquei um L'Oréal Paris, porque você vale muito.
Então, mas em valores as pessoas não sabem quantificar. E isso acaba trazendo essa visão negativa. Mas o seguro tem vários pontos que você precisa entender e que faz sentido. Acho que talvez a gente possa começar falando disso, né? Quais são os tipos de seguro e em que momento faz sentido? É isso, né? Porque acho que muita gente coloca esses seguros voltados para proteção pessoal como tudo na mesma caixinha de seguro de vida. Só que, gente, existem mais de um tipo de seguro. E a gente vai falar do primeiro, que é o seguro de vida em si. O seguro de vida, ele se diferencia dos outros porque ele tem uma cobertura no caso de morte. Morte natural ou morte acidental. Então, se você morrer, se acontecer alguma coisa com você, os seus dependentes vão receber o valor da cobertura. E é aí que é o ponto-chave. Faz sentido, sim, você ter um seguro de vida se você tiver dependentes. Pessoas que dependem de você, filhos, às vezes uma esposa ou um marido que não trabalha. Pensa assim comigo. Vamos lá, vamos pra historinha. Você tá andando um dia na rua e um ônibus te atropela. E você tem 3 filhos. O seu parceiro vai conseguir dar conta de dar o mesmo padrão de vida que vocês têm hoje para os seus filhos? Seus filhos vão ficar desamparados? Vão ter que morar com parente? Eles vão conseguir ter a mesma qualidade de vida? Se a resposta for não, então você precisa ter sim um seguro, porque você precisa de um valor que vai para sua família para poder cobrir aquilo que você trazia de renda para casa. É importante sim você pensar nisso. O dinheiro não vai ficar para você se você morrer, mas vai ficar para as pessoas que você ama, para as pessoas que você se importa. Exato. Imagina, a pessoa veio a falecer, ela não deixou nem um dinheirinho para pagar o funeral. O familiar, além de ter a dor emocional, né, da perda, ainda tem que desembolsar uma grana porque tem que enterrar, tal, toda a cerimônia. Então é importante, né? É um cuidado aí que você precisa ter que faz toda a diferença para as pessoas que estão em volta, né? Total. Imagina, sei lá, tem que tirar os filhos da escola, tem que mudar de casa, mudar de apartamento, porque não consegue mais pagar o aluguel, tem que reduzir as despesas de uma forma absurda, acaba contraindo dívida, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de fazer esse reajuste de padrão de vida. Você não quer isso para os seus familiares. Então, se você puder, se prepare para isso agora, né? Previna. Exato. E isso é o olhar para a ausência própria, né? Em caso de morte de fato. Mas e se acontecer o acidente e você sobreviver, mas você não tem mais como trabalhar, ou seja, a ausência da força de trabalho? E aí, como que você vai continuar construindo o seu patrimônio? Como que você vai continuar pagando as contas, né, se você não pode mais trabalhar? É para isso que serve o seguro de acidentes pessoais. Então, se você sofreu um acidente muito grave, às vezes perdeu algum membro, perdeu visão, ou às vezes alguma doença grave, né? Por exemplo, diabéticas, muitas vezes você perde a visão, tendinites severas. Então, se aconteceu alguma coisa e você não consegue mais trabalhar e sobreviveu, esse seguro você usa a cobertura que você fez. E aí, quando a gente fala cobertura, é o valor contratado, né? O valor que vai receber, seja o familiar ou seja você em vida. Esse valor que você vai receber, você vai usar para investir e viver de renda passiva. Então, aqui não é para quem tem independente, é para quem trabalha, gera receita. Então, você depende de você mesmo e precisa se proteger. Então, esse é um seguro que, para quem trabalha, é fundamental para todo mundo. Exato. E aí muita gente confunde os dois, né? Essa cobertura para acidentes também existe no seguro de vida, tá, gente? O seguro de vida não é só caso você morra, é caso você morra ou sofra um acidente, mas o seguro de acidentes pessoais, ele não tem a cobertura de vida. Então ele se torna também mais barato, né? E aí sim, ele é para todo mundo e todo mundo tem a possibilidade de sofrer um acidente. Todo mundo tem a possibilidade de algum dia acontecer alguma coisa, de ficar doente. E muita gente fala, mas o INSS existe para isso. Meu filho, você vai querer confiar em INSS com uma coisa tão importante quanto a sua vida? Aí a gente não tá falando de aposentadoria, que eu também já acho meio ruim confiar no INSS para isso, mas é outro podcast.
A gente tá falando da sua vida, de um dinheiro que, se acontecer um acidente, você ficar tetraplégico hoje, você vai precisar de dinheiro amanhã. Você vai precisar pagar as contas do hospital, você vai precisar de renda. Você não vai poder esperar meses para o processo do INSS, até você provar que você realmente está debilitado, sair o laudo do médico, você receber essa renda. Você não pode esperar esse tempo todo, você não pode contar com isso. Então, tenha um produto, alguma coisa que te garanta. Vai por mim, vai valer a pena. E aí dá para falar duas coisas, né? Duas observaçõezinhas rápidas. Primeiro, você vai depender da avaliação de um terceiro para saber se você realmente está inválido para você receber. E já aconteceu, não é história de consultor, um tio de um cara que trabalhou com a gente, a Ana até conhece, depois eu falo nos bastidores quem é. Nossa, fiquei curiosíssima agora. Que o tio dele, ele estava aposentado, estava afastado pelo INSS, estava recebendo, e ia ter uma nova avaliação recente na época, e ele foi recusado. Então, assim, ele tinha um histórico já de ser aprovado para receber o INSS, e aí depois ele foi recusado. Não, tá normal, você pode trabalhar. Tipo, não, peraí, como assim? Antes eu não trabalhava porque eu estava aposentado pelo INSS, ou só estava afastado, não, acho que não era aposentado, era só afastado, e aí de repente agora não, vimos que, sei lá, teve uma melhora. Então, assim, o INSS é uma pessoa, entre aspas, né, são pessoas ali que vão fazer tua avaliação. Então também tem esse risco, fora o valor, né, que muitas vezes é um valor inferior. Depois a gente entra nesse mérito da cobertura, que tem que ser ideal também, tá? Então, esse ponto que eu queria ressaltar, né, depender do INSS, tem esses detalhes loucos, que Brasil é Brasil. E um outro ponto que também a Ana falou, e eu falei, que vale também colocar aí uma observação, é que nem todo mundo precisa de seguro, seja de vida ou de acidentes. O de vida é para quem tem independente, que a gente falou, e o de acidentes é para quem tem receita. Então, você não precisa, por exemplo, fazer um seguro de acidentes ou de vida para quem não trabalha. Porque essa pessoa ela não tem receita, ela não tem o que proteger. A não ser, claro, que ela tenha patrimônio. Mas, por exemplo, não faz sentido você fazer um seguro de vida ou de acidentes para um bebê, por uma criança. Ela não gera receita, né? Ela não vai deixar de ter alguma coisa financeiramente falando que ela precisa proteger. Não caia também em conversas de pessoas que vão fazer o seguro para todo mundo da família, para aposentado, para criança, porque esses dois casos não precisa mais. Perfeito, ótimas observações. E existe um outro tipo de seguro que normalmente ele tá junto, né? Ele é contratado como um grande pacote no seguro de acidentes pessoais, que é o DIT. DIT, diária por incapacidade temporária. É um seguro que muitos autônomos contratam, porque ele funciona da seguinte forma. Se você fica doente, se acontece algum acidente, alguma coisa com você, que você se vê impossibilitado de trabalhar, você aciona esse seguro e você recebe um valor por dia na quantidade de dias que você fica afastado. Então, por exemplo, um médico que trabalha num consultório, eu fiquei com pneumonia, conjuntivite, sei lá, não posso sair de casa. Aciona o DIT e aí você ganha o valor determinado e aí não é como se você perdesse dinheiro porque ficou sem trabalhar. Então, também é muito interessante para você que aí não tem renda fixa, depende de você mesma, porque, de novo, acidentes acontecem, doenças acontecem e deixar de ganhar por conta disso é dureza, né? Eu já tive uma cliente que quebrou o pé e acionou o DIT. E foi um processo super tranquilo, conseguiu receber a diária, salvou o mês dela. Então é importante. E aí só vale colocar uma ressalva aí no DIT que, primeiro, tem que acontecer alguma coisa séria, né? Se ficou doentinho, que você já pode acionar. Tipo, normalmente a carência do DIT para você acionar é acima de 7 ou 10 dias. Então, se você ficou antes disso, você não vai conseguir ativar. E tem toda uma lista de eventos que você pode acionar o DIT. Não é qualquer coisa que você vai lá, aciona e tá resguardado. Mas, claro, as principais coisas, quebrou a mão, quebrou o pé, ficou em casa, etc e tal, tá com um laudo médico que você vai ficar em casa, você consegue acionar. Às vezes não é um acidente permanente, às vezes é um acidente temporário que vai te impossibilitar. Então, tem que ficar atento com isso para evitar essas surpresas, né? E tomar cuidado também na hora de acionar, né? Porque você só pode acionar uma vez por ano. Então, às vezes você vai acionar com uma coisa que nem a gente falou, não é tão séria assim, pensa 2 vezes, né? Vale a pena mesmo? Vou ficar muito tempo afastado?
coloca na balança, mas pode salvar seu mês. Exato. E aí, tudo isso que a gente falou, eu falei, meu Deus do céu, ferrou, esse seguro aí vai ser caro pra caramba, né? Não vou dar conta de ter um negócio que me ajuda tanto assim e pagar. Só que, na verdade, o seguro de vida, né, o produto seguro de vida, ou de acidentes, ou o DIT, ele não é esse monstro todo. Ele muitas vezes consome entre 3% a 6% do seu salário mensal. Então é um valor baixo, né? É um valor que, se você fizer a conta de cobertura dividido pelo valor que você paga, super vale a pena. É um valor que muitas vezes é baixo, vale a pena fazer a cotação para você ter essa avaliação do valor. E até tem um detalhe legal. Estatisticamente, as mulheres se cuidam mais que os homens, né? São menos... Como foi o termo que você usou, né? Irresponsáveis e inconsequentes. Exato. Então o seguro de mulher fica mais barato. Inclusive eu fiz uma cotação esses dias para poder avaliar e entrar no planejamento, e o seguro estava ficando menos de 2% do salário mensal da minha cliente. Então vale a pena ter esse tipo de proteção, porque é uma coisa imediata e perene, né? Enquanto você estiver pagando, você vai ter aquele valor que você pode acionar caso aconteça. E assim, é importante falar também, gente, que existem vários tipos de seguro, tá? Não são, todos os produtos iguais no mercado. Então, tem até alguns seguros, como acho que eu já comentei no começo, que você fica pagando por um tempo e se você chegar a uma determinada idade ou algum determinado tempo pagando e você não tiver usado, né, não tiver pegar aquela cobertura, você pode resgatar uma parte do valor. Então, isso é ótimo também, porque você pode se planejar para o momento em que você já tiver alcançado a sua renda passiva, você fazer esse resgate. Então, você fica com cobertura ao longo da sua vida, não precisou mais, você não perde. Tudo entra dentro de uma estratégia. E aí, de novo, por isso que é legal conhecer os produtos que existem no mercado, é legal saber a melhor estratégia, a melhor forma de atuar, porque às vezes você está perdendo oportunidades ou você está contratando uma coisa que nem te atende. Esses resgatáveis, normalmente você vai achar no da Mafre, que tem um custo-benefício muito legal, Prudential, que é super antiga, super famosa, MetLife, Mongeral. Tem várias empresas, está cada vez mais comum a gente achar esse tipo de seguro resgatável. Tem que, claro, avaliar se faz sentido, fazer um monte de cotações diferentes para poder fazer um comparativo legal, mas tem várias empresas crescendo aí e trazendo bons produtos para o mercado, isso é importante, né? Total. Falando nessa parte de contratação e trazer bons produtos, uma coisa que vocês têm que se preocupar, né, na hora de fazer esse tipo de avaliação é a cobertura que você vai contratar, porque não adianta ser qualquer cobertura. Essa cobertura ela tem que ser calculada para permitir uma renda passiva. Porque imagina, você contratou o seguro e aí a cobertura, vou dar um exemplo qualquer aqui, é de R$100 mil, certo? Só que R$100 mil, se você investir, ele não te dá a renda passiva que você precisa. Então você consegue só consumir esses 100 mil por um período X, né? Ele vai acabar acabando. Vamos supor, se você tem um padrão de vida de R$5 mil, essa conta tem que ser qual é o valor que eu vou investir para me gerar uma renda passiva de R$5 mil, porque é o meu padrão hoje, para eu continuar construindo. Ah, Gustavo, e se aumentar o meu padrão de vida, se aumentar o meu salário, esse seguro tem que ser ajustado para aumentar também o valor de cobertura. Aí normalmente a gente faz uma conta bem grosseira assim, para ser pelo menos 120 vezes o teu salário. Então, se você tem um salário de 5 mil, a tua cobertura vai ser 600 mil reais, tá? Porque normalmente 600 mil reais rendendo 10% ao ano vai te gerar uma renda passiva de 5 mil, pelo menos aí fica na média, tá? Você não precisa contratar 1 milhão, você não precisa contratar 2 milhões, você precisa contratar 600 mil reais. Você não pode contratar só 50, você não pode contratar só 100. Porque esses aí vão faltar. Então é importante que a cobertura também acompanhe o seu próprio padrão de vida. Então não adianta você fazer um produto que você não vai usar, que seja a mais, e nem um produto que seja a menos, que você não vai também não conseguir usar, que vai ser falho. Então tem que ser o ideal. É isso aí, gente. Muitas variáveis a se considerar. Se precisar de ajuda, vou fazer o jabá de novo, porque cabe, converse com um especialista. Por fim, acho que do seguro de pessoal também, acho que vale a pena falar que não é uma coisa que você vai contratar para sempre, né?
A partir do momento que você tem dinheiro para se manter, já que a gente está falando de renda passiva, essa pessoa que precisa de 600 mil, juntou 600 mil, ela não precisa mais da proteção, porque ela já tem dinheiro para se manter, né? Ou se você já tiver um bom valor guardado, você também pode fazer essa compensação. Eu preciso de 600 mil, eu já tenho 200, então eu contrato menos, porque eu já consigo manter uma parte da minha renda passiva. É uma coisa que não é para sempre, viu, galera? E agora a gente vai para o último. A gente falou de bastante coisa. Parece um assunto tranquilinho, mas tem muita coisa a se considerar, né, gente? Por isso que a gente gosta de ser bem completo, de dar todos os detalhes, que é para ajudar vocês mesmo a pensar coisas que às vezes a gente nem se toca. Inclusive, muita gente não se toca que o plano de saúde, que é o que a gente vai falar agora, faz parte da parte de proteção. As pessoas acham que é só um dos gastos ali do orçamento e bola pra frente. Mas não, o plano de saúde também faz parte do planejamento financeiro, da estratégia. Ele pode até, se a gente dar uma forçadinha, ser considerado um investimento, né? É outro produto que muita gente não gosta de pagar, né? É aquela sensação, né, de novo, de gastar uma coisa que você não está usando. Só que, na verdade, você paga para poder usar a qualquer momento, né? Esse é o problema. Imagina, você não tem e acontece, e aí? É uma coisa que a gente paga e não usa e tem que ficar feliz por isso, tá? Porque se acontecer, você ter a tranquilidade de novo, de poder correr para algum canto, é a melhor coisa que existe, né? Ninguém tira essa paz de você ficar tranquilo. Então, pague caro, mas pague feliz. Principalmente porque é saúde, né, gente? E aqui eu posso até colocar a minha experiência pessoal. Eu tenho uma tia que tá bem doente ainda. E se não tivesse plano de saúde, eu não sei o que ia ser, porque quimioterapia não é barato, cirurgia não é barato, radiocirurgia não é barato. Então, você imagina só você arcar com todos esses custos do bolso. E não adianta você falar assim, beleza, mas aí se eu ficar doente, aí eu contrato. Não, porque o plano de saúde só cobre doença que não é pré-existente. Então, você precisa pagar realmente se antecipando, né, a coisas que podem acontecer. E nesse caso, a gente não tinha histórico na família, não tinha nada, e aconteceu. E quem é que ia imaginar? Então, ainda bem que tinha plano de saúde, ainda bem que estava preparado, e isso pode acontecer com qualquer um. Então, eu falo assim, sem medo nenhum. É importante, se você tiver condições, contrate. Porque não é barato, então é uma coisa que todo mundo acaba ponderando na hora de considerar, na hora de colocar no fluxo de caixa, porque se pudesse não pagaria, né? Só que assim, a gente pode de novo trabalhar com uma escalada. Então, beleza, hoje não dá, mas que tipo de solução a gente pode trabalhar para que você tenha pelo menos alguma coisa, né? Assim, um mínimo de suporte. Então a gente pode pensar, é novo, usa pouco, então de repente uma reserva para alguns exames pontuais. Isso também pensando no tipo de uso, né? Homem que faz check-up anual, ou às vezes não tem nenhum tipo de doença e não vai com frequência, esse tipo de função acaba sendo mais prática, uma reserva, ou às vezes ir num doutor consulta da vida, né? Também está surgindo cada vez mais esse tipo de opção para você poder fazer as consultas particulares de forma acessível. Contrapartida, se você for mulher e tem mais consultas, aí às vezes vale a pena ponderar ter sim logo cedo um plano de saúde, aí não tem como fugir, ou às vezes até mesmo antes de contratar, não pegar o plano cheio, pegar um de coparticipação, né? Então, coparticipação é uma ótima alternativa. Muita gente não sabe nem como é que funciona, né? A coparticipação é assim, você paga um pouco mais barato do que um plano de saúde normal, mas você divide o valor daquela consulta, daquele exame, enfim, com o plano de saúde. Então, você tem um valor fixo, seja, sei lá, 30, 50 reais a cada consulta que você for, ou 8, 10, 15 reais a cada exame que você fizer. E aí, obviamente, isso reduz muito o valor que você pagaria por mês e você ajusta de acordo com o seu uso. Então, é uma forma também de baratear o custo do plano de saúde, porque é um custo muito alto. Eu já vi plano de saúde de mais de 6 mil reais para 3 pessoas. Eu fiquei abismada, falei, não é possível.
dentro da realidade do Brasil, você cobrar R$6.000 em um plano de saúde, putz, é muito caro. E, claro, é importante falar que o plano de saúde, assim como o seguro de vida, né, ele leva em consideração a idade da pessoa para colocar o valor, porque quanto mais velho, mais propenso você tá de ter alguma doença, e até de vir a óbito, né, até de falecer. Então, eles não são bobos nem nada. Então, se você tá mais perto, mais provável de acontecer alguma coisa, você vai pagar mais. Tem que ficar atento, né? Por isso que esse detalhe que você comentou, né? Inclusive do contratar antes prevendo, é uma das coisas que acaba mais pegando quando a gente fala de carências, né? É um termo do plano de saúde, de poder usar para alguns exames, que é uma coisa super complexa, inclusive vale muito a pena fazer esse bate-papo com um especialista. Às vezes até de repente a gente faz um podcast só de plano de saúde, ou um videozinho no nosso canal, nas redes, porque tem muito detalhe, tem muita coisa a ser ponderada, e a carência acaba sendo esse detalhe que eu acho que chama muita atenção. Porque quando você vai contratar, às vezes se você vai contratar pela primeira vez, nunca teve plano antes, eles colocam uma carência para fazer alguns exames. Beleza, você pode contratar, mas X exames você tem que esperar 60 dias. Às vezes, se você já tem um plano e vai trocar por outro, se é um plano que você está acima de um ano, um prazo maior, você consegue comprar as carências, dependendo do que você for fazer. Então, tem vários detalhes com relação a poder usar exame ou não que faz sentido. Então, esse detalhe que a Ana comentou é super fundamental. Não acha que, eu estou sentindo uma dorzinha aqui, estou ficando meio doente, vou contratar. Às vezes, se você contrata muito próximo daquilo que você já está sentindo, às vezes você não vai conseguir usar justamente o que você precisa, né, Ana? Exato. Imagina só, você ter uma doença, você tá pagando e o plano de saúde não cobrir. Gente, é desesperador. E tem uma coisa também que é legal considerar, também é uma dor no nosso coração, mas planos de saúde reajustam o valor todos os anos. E podem ser ajustes pesados. Salgados. Muito, muito, muito. De você olhar e falar, gente, não é possível, parece que eu contratei outro plano. Mas é isso. Então, quando a gente contrata, é importante a gente ter essa noção de que não vai ficar esse valor para sempre. Esse valor ele vai aumentar cada vez mais. Então, de novo, vem ainda mais a necessidade de fazer uma boa escolha, de contratar, claro, um plano que atenda essas necessidades, como todos os outros produtos que a gente falou, mas que também caiba no seu bolso, que também tenha um bom custo-benefício, né? E nessa hora de contratar, a gente tem que olhar, de novo, 1000 coisas, né, Gu? É aquele negócio da personalização que a gente vem batendo, né? Porque cada pessoa tem um tipo de uso, e aí, às vezes, nessa de você ficar preocupado só com o preço, você acaba escolhendo uma coisa que vai te gerar mais dor de cabeça. Então, por exemplo, eu vou para os mais baratinhos. Putz, mas aonde fica o hospital para eu ser atendido? Às vezes é longe pra caramba, às vezes tem profissionais que trazem resultados que demoram. Então, só buscar preço pode ser um tiro no pé. Às vezes só tem hospital de rede própria, então você fica meio, putz, mas será que é bom a rede? Tem que ter esse olhar para o que tipo de coisa você está contratando. Então, por exemplo, Bradesco, que é uma rede que a gente sabe que é mais cara, ele tem uma rede absurda, qualquer canto que você for tem, então ele é muito bacana. Tem que ponderar que tipo de uso que você tem, qual é a especialidade que você mais usa, essa rede te atende, e não ir só pelo financeiro logo de cara, por mais que seja uma coisa que a gente acaba pesando muito. Exato, é legal olhar os valores de reembolso, porque às vezes o próprio plano de saúde tem rede própria, mas não é uma rede tão boa assim. Só que ele te reembolsa, te dá um valor de reembolso legal, então você pode ir no médico que você quiser e aí depois ele te ressarce pelo menos uma parte, fica mais barato. Então, colocar tudo na balança, sabe? Se você costuma ir em médico frequentemente, então, de repente, vale mais a pena você olhar para um plano que tenha muitos médicos credenciados que são um show de bola. Agora, se você não vai muito, então dá prioridade para os hospitais, dá prioridade para aquela coisa que vai ser realmente para emergência. Enfim, gente, é importante olhar tudo, saber que tem que caber no seu bolso, saber que tem que atender ao que você precisa. Então, é isso aí. Então é isso, galera.
espero que tenham aproveitado as nossas dicas sobre proteção, que apliquem ao planejamento de vocês, considerem os produtos, a reserva, o plano de saúde, entendam aquilo que faz sentido ou não, as coberturas adequadas para vocês. Se precisar, de novo, procurem a ajuda de um especialista e, claro, podem contar com a gente para tudo isso, tá bom? Não esqueçam de mandar pra gente quais episódios, quais temas vocês querem ver por aqui. A gente sempre faz com muito carinho para vocês. E eu, com certeza, vejo vocês na próxima. Boa, obrigado, pessoal. E com certeza, até breve.